O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então, Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos vivendo a oitava da Páscoa e nestes dias, escutaremos textos que não são necessariamente sequência dos fatos, não são textos lineares, de acordo com aconteceu a ressurreição e tudo aquilo que foi assim na sequência, um dia após o outro. Não, mas são textos que nos revelarão o impacto que a ressurreição causou na vida dos discípulos, em primeiro lugar, depois o impacto, podemos dizer, cultural que este fato, que este evento causou, porque a ressurreição é um evento, e também o impacto histórico. Então, nós vemos os discípulos, a cultura e a história nesses textos que nós escutaremos por esses dias e também ao longo do tempo pascal. E no texto de hoje, nós vimos que ali em Pentecostes, na primeira leitura de hoje, no dia de Pentecostes, Pedro demonstra coragem e demonstra também destemor. Mas nós devemos recordar que esse mesmo Pedro, discípulo de Jesus, caminhava com ele, foi escolhido por ele também para confirmar os irmãos na fé, ser o primeiro entre os irmãos, nós chamamos o primeiro Papa também. Esse mesmo Pedro, que agora, após o fato da ressurreição, no dia de Pentecostes, aqui já está um pouco adiantado, e que anuncia sem temor nenhum, com grande destemor, sem medo de morrer, com parresia, podemos dizer assim também, é aquele mesmo que quando Jesus caminhava ali para ser condenado à morte, ele negou Jesus 3 vezes. Ele tinha medo. Naquele momento ele foi tomado por grande medo, porque Jesus caminhava para a morte. E agora nós devemos nos perguntar, então por que esse mesmo Pedro, que quando Jesus caminhava para a morte ali, para ser morto, crucificado, negou Jesus 3 vezes. Esse mesmo Pedro, que humilhado, tocou nas próprias fraquezas, nas próprias limitações, nas próprias incapacidades de dizer sim a Deus, de caminhar na vontade dEle, de seguir até o fim, daremos a nossa vida por Ti, Senhor. O que aconteceu? Que este mesmo Pedro, medroso, assustado, agora anuncia sem medo, agora anuncia com coragem, agora anuncia com destemor, no meio dos judeus, em praça pública, correndo o risco de ser pego ali para ser morto também. Então, irmãos, nós tocamos nessa primeira leitura de hoje em uma
podemos assim chamar, uma evidência, mas também uma prova forte da ressurreição de Jesus, que é a mudança que foi gerada na vida dos discípulos. Antes da ressurreição, eles caminhavam com medo. Após o evento da ressurreição, eles são tomados de coragem. Então, eles são movidos por uma força sobrenatural. Esta força sobrenatural é a força do ressuscitado, que caminha entre eles e que impulsiona o apostolado, impulsiona a missão, mas impulsiona também os comportamentos, muda também os comportamentos. Então, a mudança na vida dos discípulos é uma prova forte da ressurreição de Jesus, porque ninguém de medroso vira corajoso se não for por um fato extraordinário. Então, a função dessa primeira leitura, nessa segunda-feira da oitava da Páscoa, é nos indicar essa mudança ocasionada na vida dos discípulos. E é prova da ressurreição de Jesus também que Ele está vivo, que Ele vive e reina entre nós, a mudança que Ele gera nas nossas vidas. Aqui eu estou mencionando discípulos daquela época, mas quantos nós temos aqui neste santuário que foram transformados pela força do Cristo ressuscitado? Quantas pessoas nos escutam também que foram transformadas pela força do ressuscitado? Que é uma prova mais cabal do que esta, da ressurreição de Jesus, de que Ele vive de fato e de que Ele transforma as nossas vidas? Então, primeira prova forte seria essa. Agora, a palavra medo nós escutamos também no Evangelho. Aqui, quando as mulheres encontram ali com Jesus, aqui no início diz assim: estavam com medo, mas correram com grande alegria. Estavam com medo, então ali já teve uma transformação. Estavam com medo, tristes também, porque o seu Senhor havia sido tirado, morto, mas ali já começa um trabalho de transformação. O medo se transforma em alegria. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia, para anunciar. Aí, de repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. Então, irmãos e irmãs, se a primeira prova forte da ressurreição de Jesus é a mudança na vida dos discípulos, aqui nós incluímos também essas mulheres que encontram Jesus. Nós podemos destacar a partir deste evangelho também como uma prova um pouco menos forte, mas forte também, a presença das mulheres ali como as primeiras testemunhas da ressurreição. Porque assim, agora vamos entrar no contexto daquela época, assim, né? Então, se alguém tivesse que inventar uma história, então, para dar força àquela história ali, né, aquele boato, como no final nós vimos esse evangelho, de que os discípulos foram lá, né, roubaram o corpo e tal, mas vamos ficar só com o fato da ressurreição. Se fosse um boato, uma coisa inventada, se eu fosse lá escrever para inventar que Jesus tinha ressuscitado, eu colocaria que ele apareceu para figuras de autoridade. Então, eu ia dizer que Jesus apareceu para os mestres da lei, para os fariseus, ou para alguma figura importante daquele tempo, que era para dar força ao relato. Ele apareceu e um fariseu viu. Ele apareceu e um mestre da lei viu e foi transformado. Se fosse uma coisa inventada, seria isso. E nós sabemos que a figura das mulheres naquele tempo não era uma figura assim de autoridade cultural para todo o povo, para os mestres da lei, fariseu. Pelo contrário, Jesus que quebrava, né, esses paradigmas e se aproximava das mulheres. Então, a presença delas ali, como primeiras figuras, testemunhando a ressurreição, é uma prova também de que é uma prova também forte da ressurreição. Porque ninguém que fosse inventar um fato as colocaria ali como testemunha, colocaria pessoas mais poderosas, pessoas que todo mundo conhecia naquela época, né? E são mulheres desconhecidas que veem Jesus, e isso está no relato do Evangelho, para dizer, nós não precisamos colocar figura de autoridade nenhuma. A autoridade maior é a ressurreição em si, é o fato da ressurreição. Mas outra coisa interessante que nós devemos pensar nesta homilia, a partir deste fato da ressurreição, a partir deste
evento da ressurreição é a confirmação do apostolado de Jesus, uma vez que ele aparece para elas ali, do apostolado de Jesus entre as mulheres. Aqui nós podemos recordar algumas figuras importantes que tiveram uma experiência marcante com Jesus, uma experiência que transformou a vida para sempre. Para sempre, né? Recordamos Maria Madalena, no Evangelho de João nós recordamos a samaritana ali que tirava água no poço de Jacó. Jesus a encontra, tem um diálogo com ela, fala, né, da água da vida, que permanece para a vida eterna. Tem um diálogo ali teológico e belo e bonito que gera transformação na vida daquela mulher. Também tem aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, né, aquela hemorragia que não passava, e ela toca na orla ali do manto de Jesus e ela é curada, é transformada. Podemos pensar também Marta, né, Maria, uma que representava a ação, outra a contemplação, mas ao mesmo tempo, se refletirmos o todo, cada uma tem um pouco das duas realidades também, e tantas outras mulheres que foram encontradas por Jesus. Então essas mulheres não dirão, eu encontrei Jesus, mas elas dirão, eu fui encontrada por Jesus. Mas também nós, como cristãos, devemos manter essa mentalidade. Não sou eu que encontro Jesus, eu sou encontrado por Jesus. Eu sou resgatado por Jesus. Ele estende, assim, a mão para nós e nos tira de alguma situação de trevas, de alguma situação ruim. Se estávamos como que se afogando ali num lago e não tinha mais esperança nenhuma, Ele se aproxima e direciona assim para nós suas mãos salvadoras, ressuscitadas, mas ali tem a marca do crucificado. Porque o ressuscitado é o crucificado, não são duas pessoas diferentes, é a mesma, só que age com um impacto diferente, o impacto da ressurreição, o impacto das realidades sobrenaturais. Devemos recordar também aquela mulher que Jesus encontrou uma mulher ali que foi pega em pecado, e depois ninguém acusa aquela mulher. Depois Jesus pergunta quem te condenou, ela responde ninguém, e Jesus responde, vá e não tornes a pecar. Mantenha a vida da graça, mantenha a vida da comunhão, mantenha-se em Deus. Que essa seja a realidade das nossas vidas, nesta segunda-feira da 8ª da Páscoa. Senhor Deus, nós clamamos a Tua presença de ressuscitado em nosso meio. E com esta presença que nos resgata de nossas trevas, de nossas penumbras, como na vigília pascal víamos o círio que adentrava no templo, que ainda estava na penumbra, ainda estava na escuridão, ainda estava nas trevas, e ali vem a luz do Cristo ressuscitado e ilumina o ambiente, ilumina os nossos ambientes, ilumina o nosso interior, o nosso coração, as trevas da nossa mente. Faça, Senhor, nós te pedimos nesta Eucaristia, gera ressurreição ao ambiente da minha vida, ao meu ambiente comportamental, mas também nos ambientes externos. Abençoa, Jesus, como ressuscitado, a minha família, os meus filhos, os meus pais, as pessoas que cuidam de mim, as pessoas de quem eu cuido. Abençoa, Jesus, com Tua presença de ressuscitado, o nosso trabalho, o nosso ambiente de ganha-pão, Senhor. A Tua presença de ressuscitado transforma as nossas vidas. Transformou a vida dos discípulos, transformou a vida das mulheres, transformou o medo em destemor, o temor em destemor, a tristeza em alegria. As trevas foram dissipadas pela luz da Sua presença. Então,
nós nos apresentamos a Ti nesta Eucaristia, dentro deste período solene da oitava pascal. Nós nos apresentamos a Ti com um coração desejoso de fazer uma experiência viva e verdadeira contigo, de ser de fato resgatado por Ti. Estenda, Senhor, nós os pedimos, a Tua mão para nós e nos retire das trevas, nos retire do mal e insira-nos em Teu reino de luz, em Teu reino de vida, em Teu reino de ressurreição.